Meus amados, deixa eu só ver aqui, está tudo certinho. Glórias a Deus. Vamos aqui na palavra do Eterno, meus irmãos. Nós vamos ler aqui em João, Evangelho de João. Louvado seja Deus. Nós vamos no capítulo 1, verso 1, mas é só uma introdução para aquilo que nós vamos falar hoje. Amém? Aqui diz na palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Queridos amados, nós vamos hoje examinar, meus amados, o Evangelho de João. Hoje nós vamos falar um pouco sobre João. João, o evangelista, que foi um dos apóstolos. Amém? Então nós vamos ver, irmãos, que em que pese muitos evangelhos terem sido escritos a respeito de Yeshua HaMashiach, somente 4, após os séculos, demorou centenas de anos, foram escolhidos para serem observados, analisados, canonizados. E esses evangelhos são os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nós vamos ver, meus amados, que 3 desses evangelhos foram escritos o primeiro evangelho, só para nós termos uma ideia, foi o evangelho de Marcos, em que pese Marcos não ter sido uma testemunha ocular de Yeshua HaMashiach. Nem Marcos, nem João foram testemunhas oculares. Mas Mateus, sim, foi, porque era um dos apóstolos, e João também foi, porque também era um dos apóstolos. Amém? Então, nós vamos verificar, meus amados, deixa eu falar aqui um pouco com os irmãos, daqui a pouco eu entro aqui na Escritura de novo. Amém? Vamos aqui compartilhar. Louvado seja Deus. Nós vamos ver, meus amados, que esse Evangelho de João, ele vai ser o último a ser escrito, né? Você tem os evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas, e o de João é o último. E por que mais um evangelho se já tínhamos 3? Não é? Essa é uma pergunta que podemos pensar. E se nós observarmos, Lucas, ele antes de tudo, ele era um historiador. Lucas, ele escreveu o livro de Atos e escreveu o Evangelho de Lucas. E Lucas, além de ser um dos discípulos de Yeshua, ele era muito criterioso nas fontes as quais ele se baseou para escrever o Evangelho de Lucas. Então, se já tínhamos o Evangelho de Lucas com tantos detalhes, né? Com 24 capítulos e muitos detalhes, se já tínhamos o Evangelho de Mateus, que foi uma testemunha ocular de Yeshua por ser um apóstolo, né? E tínhamos o Evangelho de Marcos, porque ainda teríamos o Evangelho de João, mais um 4º Evangelho. Bem, um outro ponto que eu queria destacar com os irmãos é que os Evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas são evangelhos que nós podemos identificar no próprio texto quem é o autor. Amém? Então, a gente vê Lucas, ele fala com Teófilo, você tem várias maneiras de identificar que o autor do Evangelho de Marcos é Marcos, de Mateus é Mateus, de Lucas é Lucas. Mas o de João, do início ao fim, você não tem um momento que fala que é o João que está escrevendo. Amém? Não apresenta o nome do autor. E nós vamos mostrar aqui, inicialmente, esse é o primeiro estudo, irmão, de um outro estudo que nós vamos dar sobre o Evangelho de João. Mas primeiro eu tenho que apresentar isso para os irmãos, que são aspectos importantes. Amém? E que os irmãos saibam por que a gente vai estar dando essa ênfase.
Por que o Evangelho de João ele foi escrito por João? Provas disso. Uma prova disso, meus irmãos, são os primeiros teóricos, né? Os primeiros teóricos, eles falaram sobre isso. Por exemplo, Irineu, que viveu no início do segundo século, do ano 130, ano 200, que era discípulo de Policarpo, e Policarpo era discípulo de João, ele testifica nos seus livros que João foi quem escreveu, já com idade avançada, né, o Evangelho de João, quando ele estava em Éfeso. Então, já temos esse aspecto aí, dizendo, né, que quando que o Evangelho de João foi escrito? Foi escrito quando ele estava em Éfeso, e João estava em Éfeso por volta do ano 90. Amém? Ele ainda não tinha sido colocado na ilha de Patmos para escrever o Apocalipse. Ele ainda estava em Éfeso. Amém? Então, a gente tem que entender essa situação. E ele escreve o Evangelho de João em Éfeso por volta do ano 90. Outro relato vem de outro teórico, dos primeiros teóricos, chamado Clemente de Alexandria. Amém? E esse Clemente de Alexandria, ele vem dizer que o Evangelho de João também, o quarto evangelho, o escritor era João, amém? E veja bem, meus amados, eu estou provando para os irmãos que o quarto evangelho é de João, amém? Então, o primeiro objetivo aqui, eu estou provando para os irmãos, mostrando as provas que o quarto evangelho é de João, são várias, amém? Mas para nós chegarmos aonde nós vamos chegar daqui a pouquinho. Então, esse Clemente de Alexandria, ele escreve, inclusive, que o Evangelho de João é o Evangelho espiritual. E a gente vê isso, meus irmãos, porque os 3 primeiros evangelhos são evangelhos muito voltados para aquilo que Yeshua falava. E o Evangelho de João é muito voltado para os milagres de Yeshua, amém? E também pelo aspecto sobrenatural, amém? De Yeshua HaMashiach, amém? Os evangelhos de João colocam o Mashiach de uma maneira muito sobrenatural e a gente vê por isso que ele é o evangelho chamado evangelho espiritual. E a gente vai ver, queridos, que nos outros evangelhos, João era chamado de João. Mas no evangelho de João, João ele se chamava como o discípulo que Yeshua mais amava. Isso nós vamos ver, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, nós vamos aqui compartilhar a tela com os irmãos e ver alguns textos que falam sobre isso dentro do Evangelho de João. Amém? Vamos aqui em João capítulo 13. Amém? João, quando estava no último jantar de Pêssah, né? Que Yeshua ia ser condenado depois, né, irmãos? Amém? Preso e condenado. João capítulo 13, verso 23, amém? Ele fala sobre si próprio quando ele está naquele jantar de Pêssah, que as igrejas chamam de última ceia, amém? Diz aqui João 13, 23, ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Yeshua amava, estava reclinado no seio de Yeshua. Então, ele se coloca como aquele a quem Yeshua amava, amém? E é interessante que isso tem outras passagens do Evangelho, do Evangelho de João, quando ele se chama aquele quem Yeshua amava, porque ele era conhecido assim, eu já vou explicar para os irmãos, amém? Nós vamos ver também, amados, que João, ele foi uma testemunha ocular de Yeshua, mas teve uma vantagem a mais do que Mateus. Mateus foi testemunha ocular, o Evangelho de Mateus é espetacular. Mas João, ele teve algo a mais. E isso eu quero que os irmãos entendam, para os irmãos entenderem os detalhes que João escreve no seu Evangelho. Se a gente for ali em João capítulo 19, vamos aqui em João 19, amém? Estamos aqui com os irmãos. João capítulo 19, no versículo 26, olhe bem, diz assim, quando Yeshua estava no madeiro, né? Yeshua estava lá crucificado no madeiro, e Yeshua manda vir João, tá? Manda vir João. Antes disso, eu queria até falar para os irmãos, só para vocês terem uma ideia do João ainda, amém?
Quando João, ele era filho de Zebedeu, junto com seu irmão Tiago. E Yeshua, ao escolher os seus discípulos e depois apóstolos, quando ele estava na Galileia. Para os irmãos entenderem, a Galileia é a parte norte de Israel. E naquela época era a periferia, ou seja, era o lugar mais humilde de Israel, mais simples, amém? Ou seja, aqueles discípulos que Yeshua foi, quando ele circula o Mar da Galileia, ali na praia do Mar da Galileia, e ele vai escolhendo os seus discípulos, né? Quando ele vai escolher João e seu irmão Tiago, vocês vejam bem que alguns dos apóstolos eram irmãos. Se Pedro era irmão de André, João era irmão de Tiago, amém? Então, quando Yeshua chama João, né, ele estava ali ajudando seu pai Zebedeu, né, na pesca. Até porque ali no norte de Israel, naquela época, não tinha muitas oportunidades de emprego, de colocação profissional. Então, aquelas comunidades, eles se dedicavam à pesca, ao artesanato, amém? Então, João, ele se dedicava à pesca acompanhando seu pai Zebedeu. Então, Zebedeu, João e o irmão de João, né? E Yeshua chega para João e para Tiago e diz, segue-me. E eles seguiram. Quantos anos tinha João quando Yeshua chama ele para segui-lo? Né, irmãos? Existe uma discussão porque João era o mais novo dos 12. Era o caçula dos 12 em termos de idade. E acredita-se que ele tivesse, né, entre 15 e 18 anos quando foi chamado. Amém? Talvez até perto da idade do Bar Mitzvah. Então, ele era muito jovem quando foi chamado por Yeshua. Amém? E nós vamos ver, queridos, que João, ele ali na área da Galileia, não estavam as yeshivot de Israel. Ali era um lugar muito humilde, eles não tinham muito contato com os estudos da Torá, nem tampouco com a tradição. Amém? Isso estava mais em Jerusalém, né? Aliás, basicamente estava praticamente somente em Jerusalém, onde estavam as escolas de Shammai e de Hilel, que eram as escolas farisaicas, amém? Sendo que Yeshua também era um rabino fariseu. Isso é importante para a gente entender, amém? Então, outra coisa importante, irmãos, antes de falar sobre isso, é importante a gente falar que Yeshua, ele, como qualquer rabino daquela época, ele escolhia seus discípulos. Nós lemos no Evangelho de Mateus que ele escolheu primeiro quanto? 70 discípulos. Amém? Depois, como os rabinos faziam naquela época, eles fazem cercas e colocando círculos mais íntimos. Então, eram 70 discípulos. Mas dentro do círculo de intimidade de Yeshua, ele colocou 12, aos quais ele chamou de apóstolos. Amém? Então, esse círculo de intimidade de Yeshua, só que Yeshua ainda botou um círculo mais ainda restrito, que é o chamado Hidrazuta, amém? Esse círculo mais restrito envolvia 3 apóstolos, que nós vamos ver nos relatos dos 4 evangelhos, que acompanhavam Yeshua nos momentos mais delicados, mais íntimos, que eram João, o seu irmão Tiago e Pedro. Então, esses 3 era o círculo mais íntimo de Yeshua. Então, João ainda tinha essa vantagem. Ele fazia parte do círculo do Hidrazuta, ou seja, nem digo nem dos apóstolos, dentre os apóstolos, aqueles que Yeshua colocava no seu círculo mais íntimo. Só para os irmãos entenderem, antes da gente entrar aqui em João 19, amém? Nós vamos aqui em Mateus, capítulo 17, quando Yeshua vai se transfigurar, ele vai chamar, é um exemplo, que em várias outras passagens ele chama só esses 3, amém? Mas em capítulo 17, diz assim, 6 dias depois, né, a partir do verso 1, tomou Yeshua consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele.
e Pedro tomando... Então, você veja bem, esse momento da transfiguração, onde Yeshua aparece no Monte da Transfiguração, que está lá no norte de Israel hoje, meus irmãos, o monte, para quem quiser ver, é o monte onde Yeshua se manifestou em glória, e apareceram Moisés e Elias falando com eles. Por quê, irmãos? Porque Moisés e Elias estão salvos. Aquele que está salvo está vivo. Amém? Mas Moisés morreu, mas está salvo, está vivo. Aleluia. Então ele veio, apareceram, conversaram com Yeshua, mas quem que Yeshua mostrou esse detalhe da sua glória? Está aqui no verso 1. Pedro, Tiago e João, para o Hidrazuta, ou seja, para aqueles 3 discípulos mais íntimos. Amém? Voltando agora em João 19, meus irmãos, veja bem agora um detalhe. Quando Yeshua está no madeiro, ele vai chamar João. Amém? Os apóstolos, outros fugiram, né, irmãos? Meu Deus. Mas João não se envergonhou de Yeshua. Olha que jovem tremendo. Ele estava ali perto. Os soldados romanos estavam vendo ele, era discípulo de Yeshua, e Yeshua chama ele. E diz assim Yeshua: ora Yeshua, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, olha só, amém? Disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, o que acontece? Aquele jovem rapaz que estava ali, né, provavelmente com 18, 20 anos, ele é orientado pelo Mashiach a cuidar da sua mãe, até porque que naquela época, uma mulher viúva, como ela já era viúva de Yosef, do pai de Yeshua, pai terreno, amém? Tanto as viúvas como os órfãos eram muito vulneráveis. Então, Yeshua diz assim, recebe a Miriam, Maria, na sua casa. Então, meus irmãos, vocês vejam bem que, pelo fato de João receber a mãe de Yeshua na casa dele, quanto que ele não aprendeu dessa mulher sobre Yeshua? Quanto que ele não obteve de detalhes sobre quem era Yeshua HaMashiach de sua mãe? Amém? Então, João, além de ser uma testemunha ocular, João teve o privilégio de ter Maria em casa, cuidando dela, obviamente, para relatar a João detalhes que só ela, como mãe, sabia. Amém? Então, detalhes muito, muito profundos, por isso a gente vai entender melhor o Evangelho de João, amém? E dentro de uma perspectiva, irmãos, que nenhum outro evangelho você vai conseguir entender. Isso eu estou preparando os irmãos para uma mensagem na semana que vem, amém? Então, veja bem, meus amados, vamos aqui... E outro detalhe, nós vemos que João, ele não se identifica no Evangelho, a não ser como aquele a quem o Yeshua mais amava, né? Por quê? Porque como os apóstolos morreram, né? Uns foram crucificados, outros foram mortos, enfim. Ele não, ele morreu de idade, bem idoso, amém? E era interessante, queridos, que João, ele, por ser tão conhecido ali no meio da igreja primitiva, que ele ao escrever o evangelho, ele não se identificou de tal forma que quem leu sabia, é João que está escrevendo. Amém? Então, era tão assim, proeminente a posição de João, que todo mundo sabia, João é quem está escrevendo. Então, vocês vejam bem, até como já falei isso várias vezes na igreja, que quando os apóstolos morrem, né, vão morrendo devido à perseguição do Império Romano, que era uma perseguição atroz sobre a igreja primitiva, João, apesar de ele não ter tido uma vida mansa, né, irmãos, porque ele era também perseguido, mas Yeshua sempre deu livramento para ele, né? Ele foi até lançado num caldeirão de óleo ardente e nada lhe aconteceu, né? E deixava isso mais o Império Romano mais irado, porque ninguém conseguia matar João. Enfim, João, então, ele recebe ele não se identificou da mesma maneira que o apóstolo Paulo, meus irmãos. Eu queria falar isso com os irmãos, a gente fala assim, a carta aos Hebreus não tem autor. Tem autor, irmãos. O autor da carta aos Hebreus é o apóstolo Paulo. Mas vocês sabem, imagina o apóstolo Paulo se identificando como Paulo, escrevendo aos Hebreus, com aquele estigma de que Paulo
teria traído, né, o farisaísmo ao se agregar aos discípulos de Yeshua. Então, ele simplesmente não se identifica para que a carta fosse bem recebida. Amém? Então, vocês vejam bem aí como que João, meus amados, ele recebeu essa testemunha ocular. E detalhe interessante, queridos, além de ser o testemunho ocular, além de ter a mãe na casa dele, ao final do Evangelho de João, inclusive eu queria dizer para os irmãos um detalhe interessante, que está em Marcos, antes de entrar nisso, Marcos capítulo 3, a gente vai aqui em Marcos capítulo 3, muito interessante também sobre essa situação, né? Que Yeshua, ele tratava de uma maneira carinhosa, né? Assim, se a gente dizer assim, mas por um motivo, né? Marcos capítulo 3, né? No versículo 17, aqui vai falar dos apóstolos, né? No versículo 6, ele fala assim, a Simão, para você ter uma ideia, irmão, a idade de Simão Pedro era um pouquinho depois da de Yeshua. Yeshua devia ter uns 3 anos a menos que Pedro. Por isso que Pedro tinha algumas situações que ele fala com Yeshua com alguma liberdade por causa da idade também. Amém? Então, veja bem, a Simão a quem pôs o nome de Pedro, e verso 17 de Marcos 3, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Por que, meus irmãos, que Yeshua botou, né, esse apelido de João e Tiago, que era do seu círculo mais íntimo, né, irmão? Aquele dos 3, de filhos do trovão. Devido, meus irmãos, isso a maioria dos historiadores entende dessa forma, até porque devido a uma passagem que quando um determinado grupo de pessoas estava recusando Yeshua, até contrário a Yeshua, eles chegaram para Yeshua e disseram assim, Yeshua, vão pedir para cair fogo do céu que nem Elias e acabar com eles todos. Amém? E Yeshua achou aquilo assim, né? Apesar de Yeshua estar sendo perseguido ali, né? Querendo matar Yeshua achou aquilo interessante e falou assim, né? Devido a esse... E falou assim, vós não sois que espírito sois? Eu vim para salvar os homens e não para condená-los. Mas Yeshua achou interessante aquilo, e exatamente pelo critério de severidade, irmão, não no sentido de ser mal, mas severidade de querer observar as coisas de Yeshua, e Yeshua colocou eles o nome de filhos do trovão, porque eles eram, assim, muito corretos no cumprimento de Torá e dos ensinamentos de Yeshua. Amém? Porque eles não sabiam quando estavam na Galiléia, mas quando vieram para ser discípulos de Yeshua, eles eram muito corretos, esses 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Por isso que eles chamam ele de filhos do trovão, como se fossem filhos da severidade. Mas era deles que Yeshua gostava, amém? Tanto é que chamou para o grupo deles, o grupo mais íntimo. Louvado seja Deus. Aqui vamos agora, irmãos, ver em João um detalhe interessantíssimo que está em João 19, amém? João 21, amém? Um outro detalhe muito interessante que muitas pessoas não entendem, né? Nós sabemos que Pedro, ele negou Yeshua 3 vezes, né? E Yeshua chega para Pedro, né? E diz assim, Pedro, tu me amas, né? Ele pergunta 3 vezes. Amém? Verso 15 aqui. João 21, 15. Isso João relatando. E depois de terem jantado, isso Yeshua já está ressuscitado, né? Já estão ali, Yeshua em corpo de glória, né, irmão? Yeshua já está em corpo glorificado ali perante os apóstolos, né? Eles ali jantando com eles, amém? Depois de terem jantado, disse Yeshua a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Né? Falando para Pedro. Que Pedro negou ele 3 vezes, agora ele pergunta a primeira vez. E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Yeshua, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele, apacenta as minhas ovelhas. Aí agora Yeshua vai falar a 3ª vez, porque ele foi negado 3 vezes, né? Disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? As 3 perguntas iguaizinhas. Simão entristeceu-te por ter dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo, Yeshua, e que te amo.
E Yeshua disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Agora Yeshua vai falar uma coisa para Pedro que ele vai ficar meio assim. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, quer dizer, te se vestias a você mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, Pedro, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Falando, aqui no verso 19, e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Então, Yeshua está dizendo para Pedro, ó, que você vai estender suas mãos, né? Aqui, né? Estenderá suas mãos, porque Pedro foi crucificado também. Foi crucificado, só que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, Yeshua disse para Pedro, você vai ser cingido e vai para um lugar que você não queira, mas segue-me. Amém? E Pedro aí ficou assim, mas eu então já sei que eu vou morrer, né? E vai ser assim. E o que vai ser desse aí que o senhor mais ama, que é o João? Olha o verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Yeshua amava, que era João, e que na ceia se recostara também sobre seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Yeshua, Senhor, e deste que será? Né? Do João. Disse-lhe Yeshua, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aleluia. Yeshua já falou, Pedro, eu já vi que você me ama 3 vezes, tu me negou 3 vezes, mas a diferença, irmão, é que Pedro negou 3 vezes. E João estava lá na cruz com Yeshua. A diferença está aí, né, irmãos? E outra coisa que indaga as pessoas, por isso que João morreu de velho e Pedro foi crucificado. Porque Pedro fugiu, se envergonhou de Yeshua, né, irmão? E aí, Yeshua disse o final dele como ia ser. Amém? Agora, veja bem um detalhe interessante, queridos, que Yeshua fala assim para Pedro, se eu quero que ele fique, ou seja, que João fique até que eu venha, que te importa a ti? Irmãos, Yeshua não veio até agora, e os apóstolos já estão todos mortos, fisicamente, né? Estão vivos no céu, todos eles, menos Judas, todos estão salvos, mas fisicamente estão mortos, ainda não chegou o tempo da ressurreição, amém? Então, como que Yeshua diz assim, se eu quero que João venha fique até que eu venha? A resposta está, meus irmãos, no livro do Apocalipse, que Yeshua aqui, João estava com seus 20 anos, digamos, mas depois, João já com bastante idade, meus irmãos, por volta do final do 1º século, já com idade avançada, ele é preso na ilha de Patmos, e Yeshua vem na ilha de Patmos e revela para ele o Apocalipse. Por isso que Yeshua está dizendo, se eu quero que ele esteja vivo até que eu venha, Yeshua está se referindo aqui que ele veio ainda na ilha de Patmos revelar o Apocalipse para João, e aí sim João ainda estava vivo. Amém? Muito tempo depois, ainda que todos os apóstolos já tinham morrido. Então, isso é muito interessante, queridos. Amém? Então, dentro dessa perspectiva, meus amados, nós vamos, na semana que vem, vocês já perceberam que o Evangelho de João é rico, é muito rico, com detalhes tremendos. Então, nós vamos analisar, a partir de semana que vem, aquele chamado o prólogo do Evangelho de João, aqueles primeiros 14 versículos que fala o verbo se fez carne, mas nós vamos ver, meus irmãos, inclusive com os manuscritos do aramaico, para a gente entender aqueles 14 versículos, que se você observar ali em João capítulo 1, irmãos, que nós vamos examinar semana que vem, todos os 14, que ele fala assim, no princípio era o verbo, não é o mesmo, né, são as mesmas palavras que está no início da Bíblia, no livro de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. João usa também o mesmo prólogo, no princípio era o verbo. Então, esses 14 primeiros versículos que estão aqui no Evangelho de João, amém? Nós vamos examinar na semana que vem, já dentro de uma perspectiva mais profunda de quem foi testemunha ocular de quem recebeu a mãe de Yeshua e cuidou dela, recebendo detalhes que ninguém recebeu, amém? E de quem recebeu uma visita de Yeshua lá no final do 1º século, amém? Para lhe revelar o Apocalipse. Então, João tem detalhes muito importantes, imprescindíveis,
para nosso entendimento. Amém? Que o Espírito Santo, queridos, continue falando ao coração dos amados. Essa foi uma mensagem preparatória. Na semana que vem vamos ver detalhes sobre Yeshua HaMashiach. Amém? Aqui nesses 14 primeiros versículos de Yohanan, do Evangelho de Yohanan. Amém? Vamos agora, então, orar a Deus. Amém e amém.